Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Capital Natural. Há quase um ano falamos aqui sobre a ética médica na pandemia, debatendo principalmente a iminente falta de leitos e insumos para o tratamento de doentes com a Covid-19. Um ano depois, com essa questão mais premente do que nunca, um outro debate ético se impõe: a desigualdade mundial em relação à vacinação. Isso porque os países mais ricos, que representam apenas 16% da população mundial, reservaram 70% das vacinas disponíveis no mundo. A lógica do mercado livre deve prevalecer em contextos de crise humanitária? Por outro lado, a inédita velocidade do desenvolvimento de vacinas para a Covid-19 teria sido possível em um contexto que não fosse o da livre concorrência entre grandes conglomerados industriais? Há um caminho no meio nessa questão toda? Qual o papel, por exemplo, dos organismos multilaterais? Para essa conversa, eu vou receber a Lígia Maura Costa, professora titular na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e coordenadora geral do FGV Ethics. E o Dr. Cláudio Maierovitch, médico sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz, diretor-presidente da Anvisa também, ex-diretor-presidente da Anvisa. E Felipe Carvalho, coordenador no Brasil da campanha de acesso da organização Médicos Sem Fronteiras, jornalista e mestre em Economia Política Internacional. A todos, muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos e bem-vinda também. E eu começo contigo, Lígia, perguntando sobre ética. O debate lá atrás foi sobre ética médica. Como é que a gente pode colocar ética nesse momento de pandemia, que nós estamos aqui no Brasil vivendo o nosso pior momento e com a vacinação ainda a passos lentos? Bom, muito obrigada pelo convite, é realmente um prazer estar aqui. Antes de eu começar a responder sobre ética, eu acho que ética é para absolutamente tudo, ela não é apenas para vacinas, não é apenas para a pandemia e nem para o momento atual. A ética ela é necessária principalmente, na verdade, no momento de crise como nós estamos vivendo. Só através de ética que nós vamos parar de assistir a episódios antiéticos, onde nós vimos, por exemplo, poderosos tentando furar fila de idosos, fila das prioridades das pessoas que estão na linha de frente para terem acesso às vacinas. O vírus, como todos nós sabemos, é invisível, né, e não respeita fronteiras. A imunização ela precisa ser para todos. E a ética é fundamental para que todos entendam que todos têm direito à vacina. Ninguém tem direito à vacina na frente dos outros, a não ser na fila de prioridades. E isso vale não só para o ambiente brasileiro, mas também num cenário internacional. Então, eu entendo que é imprescindível, né, que seja buscado um equilíbrio do ponto de vista ético de todos os interesses que estão envolvidos. Então, acho que era isso que eu gostaria de deixar como recado sobre a importância da ética no combate à pandemia. Doutor Cláudio, o senhor esteve à frente da Anvisa na primeira metade da década passada e agora a Anvisa passa por um teste de fogo que é a análise do uso emergencial de algumas vacinas numa velocidade tão rápida quanto aquela que o mercado necessita e nós também precisamos para vacinação e até do registro definitivo. Como é que a Anvisa está se comportando na avaliação do senhor nesse momento? Bom, a Anvisa já em tempos normais, ela vive um dilema entre a qualidade e a profundidade das suas análises e a velocidade. Agora, na época de uma emergência, esse dilema se torna muito mais agudo, uma vez que o Brasil não pode esperar por longas análises, por qualquer coisa que demore, já que as soluções são todas emergenciais. Do que nós temos visto até agora, eu tenho gostado muito, assim, acho que a Anvisa tem sabido encontrar este ponto de equilíbrio. Tem uma equipe técnica muito bem preparada e que demonstrou no momento da avaliação e da aprovação das duas vacinas que estão em uso hoje no Brasil, a Covishield e a Coronavac, que era compatível fazer análises que dessem segurança para a população brasileira em relação ao produto que é colocado à disposição e, ao mesmo tempo, não representassem um entrave temporal
com exigências que eventualmente fossem desnecessárias naquele momento. A preocupação é que as pressões políticas não se façam sentir de maneira tão intensa na Anvisa que isso possa comprometer o seu funcionamento. Para trazer agora o Felipe a essa conversa e explicar um pouquinho, Felipe, por favor, o papel do Médicos Sem Fronteiras, principalmente nesse momento de pandemia. No início da nossa conversa, eu trouxe um dado que foi revelado pelo Médicos Sem Fronteiras justamente sobre a falta de vacinas disponíveis para o mundo todo e a concentração nos países mais ricos. Qual o papel do Médicos Sem Fronteiras nesse momento de pandemia, meu caro? Bom, obrigado pela pergunta, Pablo. Boa tarde a todos. Médicos Sem Fronteiras, para quem não conhece, é uma organização médico-humanitária internacional que atua em emergências e desde o ano passado a gente tem atuado em mais de 60 países na resposta contra a Covid-19, principalmente focando nas populações mais vulneráveis, que muitas vezes são excluídas do acesso aos sistemas de saúde, e também ajudando a fortalecer a resposta dos sistemas de saúde locais nesses vários países onde a gente atua. E o que a gente vê nesse momento é uma situação muito crítica, né? A gente vê hospitais lotados, pessoas lutando contra essa doença, em alguns contextos, inclusive sem acesso ao oxigênio. A gente vê muitos profissionais de saúde em situação de alto risco, ainda sem nenhuma perspectiva de vacinação, e a gente vê os sistemas de saúde à beira do colapso, né? Em muitos países africanos, por exemplo, essa segunda onda está sendo muito mais forte, a mortalidade subiu 4 vezes em alguns países onde a gente atua. Então é uma situação muito grave e por trás disso tudo o que a gente vê é uma escassez de vacinas, né? Uma crise de acesso a vacinas. E infelizmente isso não é uma novidade, né? Em outras pandemias como de HIV/AIDS, hepatite e mesmo doenças de impacto global como câncer, né, a gente tem visto repetidamente essa mesma crise, que é uma crise de acesso às tecnologias essenciais de saúde. Nesse caso a gente está falando de vacinas, mas a gente também tem comentado muito a importância dos diagnósticos, dos medicamentos para a Covid-19, que também estão sendo estudados e desenvolvidos. Então a gente vê novamente essa crise sendo desenhada e a gente sabe que existem soluções políticas que podem ser aplicadas para impedir essa crise, né? Porque a inequidade, na verdade, ela coloca todo mundo em risco, né? Quando a gente tem uma situação onde a gente não consegue vacinar profissionais de saúde em vários países, onde a gente não consegue vacinar os públicos prioritários, isso causa um impacto global. Essa é uma crise global e a resposta tem que ser global. Então a gente vê que essa lógica de criar monopólios sobre tecnologias como vacinas, ela não funciona, ela não funcionou em outros momentos, ela não está funcionando agora, e o resultado é que muita gente fica excluída, e a gente, se a gente não encontrar uma solução, a gente pode ficar ainda anos sem alcançar o objetivo comum que a gente tem, que é o acesso universal a vacinas. Você levantou duas bolas aí que são interessantes da gente tratar. A primeira é o papel de governos e o negacionismo até diante do enfrentamento da pandemia. Mas eu vou optar por um outro caminho, volto já para falar sobre os governos e o papel da política nessa história toda. Você falou sobre o monopólio e sobre a quebra desse monopólio. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso e pedir a complementação do Dr. Cláudio sobre o papel do Brasil na quebra de patentes. O Brasil teve um papel muito importante na quebra de patentes também. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Primeiro, Felipe, por favor. Claro, a princípio é importante estabelecer o que significa o monopólio, né? O monopólio é basicamente o controle vivo sobre uma determinada tecnologia. Mas quando a gente está falando de tecnologia essencial, né, o monopólio sobre uma tecnologia essencial como uma vacina significa que a empresa que tem o monopólio, ela pode inclusive bloquear outros produtores, bloquear outras empresas que poderiam desenvolver aquela mesma vacina. Então isso cria uma escassez, cria uma limitação. Então o que a gente está vendo hoje na área de Covid-19 é que tem umas poucas empresas que querem controlar sozinhas um mercado que elas não são capazes de atender sozinhas. Então, o nosso apelo para as empresas, inicialmente, é que não peçam patentes sobre essas tecnologias. E a gente viu que esse apelo não funcionou, as empresas estão fazendo o que sempre fizeram, tentando controlar essas tecnologias. Então, nosso apelo se voltou para os governos, porque os governos têm ferramentas que podem ser usadas para suspender temporariamente essas patentes. Né? Claro que tem toda uma série de compensações, por isso que a gente nem usa muito o termo quebra de patentes, é realmente uma licença, é uma suspensão que vem junto com outras compensações. Né? Então, isso é necessário para a gente ampliar, para a gente diversificar a produção e sair dessa situação de escassez, porque a escassez gera esse racionamento, essa disputa entre os países, faz os preços subirem,
né? E no fim das contas, o resultado é que vários países ficam sequer sem acesso a nenhuma vacina. Então, numa situação de crise de saúde pública, não faz sentido esses monopólios serem colocados, né? A nossa pergunta não é nem se as patentes deveriam ser suspensas, é por que as empresas estão tentando controlar tecnologias que todos nós precisamos, que são tão essenciais, né? Se a gente tem outros produtores que poderiam estar atuando se não fossem esses monopólios. Então, é uma questão de saúde pública que precisa estar acima de qualquer outra prioridade. Doutor Cláudio, por favor. Bom, primeiro é uma questão essencial da patente, a chamada proteção da propriedade intelectual, porque ela existe com o argumento de que ela estimula a inovação, de que ela estimula as pesquisas. No entanto, o que tem sido estudado e demonstrado é de que há uma relação muito pequena entre proteção patentária, proteção à propriedade e a própria inovação. Lembrando que as inovações, aparece agora uma vacina nova, elas estão apoiadas em um conjunto de conhecimentos que foram gerados em múltiplas fontes, inclusive conhecimentos recentes. E apenas aquela partezinha final é que foi desenvolvida por um outro pesquisador ligado a uma empresa. Então, em um ambiente normal, já há sentido em fazer questionamentos, isso tem sido um tema debatido amplamente há vários anos, há mais de 20 anos, inclusive prevendo as exceções para a proteção da propriedade intelectual quando há emergências ou interesse de saúde pública. Numa situação como nós vivemos hoje, não faz sentido algum pensar que algo que ameaça a humanidade inteira e que pode ser enfrentado por algumas ferramentas que já são conhecidas, deixe de ser porque há restrições em relação a este conhecimento. Então, hoje nós temos algumas poucas empresas que detêm a propriedade intelectual, não apenas a propriedade intelectual daquilo que está ali registrado, mas do conhecimento de como fazer aquilo. Não é apenas uma formulazinha que vai registrado no escritório de patentes, mas um conhecimento tecnológico que tem que ser difundida. Vamos imaginar um cenário diferente hoje, em que nós tivéssemos indústrias em vários países produzindo aquilo que poucas indústrias estão fabricando hoje em termos de vacinas. Nós poderíamos ter uma resposta muito mais rápida para uma crise que continuará ameaçando o mundo enquanto não tivermos o mundo inteiro com uma proporção importante de pessoas vacinadas. Lígia, a gente está falando de um bem escasso que é bem comum a todos. Eu quero te ouvir sobre isso também. Eu gostaria que você complementasse até no seu raciocínio, não sei se é isso que você vai levantar essa bola, mas sobre ética e mercado livre. Na verdade, eu queria entrar no âmbito da Organização Mundial do Comércio, da OMC, e do Acordo TRIPS, que é o Acordo sobre Propriedade Intelectual, e que rege, né, todos os países membros da OMC, assim como a regra de direito brasileiro. Eu sou favorável, eu entendo que a utilização precisa ser mais ampla, mas eu gostaria de trazer um contraponto em relação às pessoas que se opõem à suspensão das patentes, né, porque elas argumentam que não haveria, na verdade, não ia resolver o problema da falta de vacinas, porque, na verdade, não haveria fábricas que seriam capacitadas, disponíveis para poder fabricar essas vacinas, além do que poderia gerar a produção de imunizantes que não seriam de alta qualidade, em função de não ter um autocontrole, e que isso poderia eventualmente impactar o desejo, a vontade das pessoas tomarem as vacinas, né? Além do que a inovação, que é esse o grande tema que se coloca. Porque o que eu queria trazer esse contraponto para dizer, eu acho que precisa ter uma terceira via, e é essa terceira via que a nova diretora-geral da Organização Mundial do Comércio está tentando negociar. E essa terceira via é, na verdade, em prol de um licenciamento maior das patentes, ao invés de se falar na suspensão da propriedade intelectual das patentes, que é o tema que foi trazido pela África do Sul e pela Índia, e que é apoiado por vários países em desenvolvimento. Mas, entretanto, as chances dessa proposta passarem no âmbito da OMC, elas são muito pequenas, tendo em vista que a OMC trabalha sob consenso.
A própria diretora da E não há OMC, consenso. pois é, a própria diretora da OMC pediu para que haja uma maior produção de vacinas e distribuição também, ou seja, mais uma entidade além da Organização Mundial da Saúde, trabalhando para diminuir ou tentar diminuir essa desigualdade. Eu lembro que não faz muito tempo, quando as vacinas começaram a ser distribuídas, produzidas e distribuídas, o Canadá anunciou que teria 7 opções de vacinas para a sua população. E o mundo todo bateu palma, falando que era maravilhoso viver num país como esse. Só que quando o Canadá tem 7 opções de vacina, algum país vai ficar sem vacina, né, doutor Cláudio? Como é que a gente pode dizer que essa distribuição, Lígia, ela pode ser ética, se a gente está falando de países que prezam pela ética, como o Canadá no caso? E aí eu gostaria da complementação tanto do doutor Cláudio quanto do Felipe sobre até a parte da ciência também, de como é que a ciência pode lidar com isso, porque quando a gente fala que um país vai ter 7 vacinas e alguém vai ficar sem, esse alguém que vai ficar sem vai ter que estender suas medidas de distanciamento social, medidas de impacto na economia, na área da saúde também, no possível colapso, e aí eu queria ouvir o lado da saúde também. Quando a gente fala de países, Lígia, que são conhecidamente países que prezam pela ética, eles estão exercendo a ética ao anunciarem 7 vacinas para a sua população, ou na sua opinião isso deveria ser discutido com a própria OMC ou com a OMS antes? Não seria tema da Organização Mundial do Comércio. Sobre a OMS, aí eu deixo para os especialistas. A OMC é o meu tema de predileção, mas a Organização Mundial da Saúde não. Eu acho que os países, né, tentarem proteger a sua população é algo que é normal, é algo que já vimos antes, mas eu acho que todos os países entendem ou devem entender em algum momento que de nada adianta nós protegermos apenas o nosso país, porque nós precisamos de uma proteção global. Como eu disse inicialmente, o vírus ele é invisível, ele não respeita fronteiras e ele não pode ser morto através de um canhão ou de uma bomba nuclear. Muito pelo contrário, só as vacinas é que vão salvar. E só uma imunização a nível global é que nós vamos poder caminhar juntos. E aí entra também, inclusive, no próprio âmbito em que foi criada a OMC e na ética, na estrutura da Organização Mundial do Comércio, que sempre foi do livre comércio, mas o livre comércio de uma forma de vantagem competitiva, onde todos iriam ganhar com esse livre comércio. E com isso iria se evitar as proteções de mercado que, na visão de vários historiadores, causaram as 2 grandes guerras mundiais. Doutor Cláudio, por favor. Bom, neste momento nós só temos 2 países com capacidade de exportar vacinas sem comprometer o seu consumo interno, que são as 2 primeiras economias do mundo, que são os Estados Unidos e a China. E eles estão procurando fazer com esta capacidade o seu jogo geopolítico, de forma que fornecem para aquelas nações em que pretendem ter sob as suas áreas de influência. Mesmo o Canadá, que fez uma encomenda de vacinas suficientes para vacinar várias vezes toda a sua população, tem escassez de vacinas hoje e está tentando conseguir vacinas com os Estados Unidos. Agora, a questão fundamental é de que, assim como aconteceu no início da pandemia, em que os países mais ricos conseguiam comprar insumos do mercado internacional, inclusive passando à frente de outros países que haviam encomendado esses insumos, chegamos a ter cenas grotescas de um avião impedido de levar para um lugar, levando para outro insumos que estavam comprados. Não pode ser isso a reger a distribuição de um bem tão essencial pelo mundo. Então, nós temos que, em primeiro lugar, claro, cuidar para que a produção seja maior, para que tudo seja mais acelerado. Agora, em segundo lugar, e aí entra o papel fundamental da Organização Mundial da Saúde, é encontrar mecanismos para prover o conjunto dos países, especialmente países pobres, que não têm condição de competir financeiramente no mercado internacional, para que tenham acesso a vacinas para a sua população. Caso contrário, nós vamos ter uma piora ainda maior daquilo que já é uma desigualdade abissal entre países e entre povos atualmente no mundo. Felipe? Bom, eu só queria fazer um comentário em relação ao comentário anterior que a doutora Lígia fez,
em relação ao debate na Organização Mundial de Saúde. Obviamente que suspender as patentes não significa que no dia seguinte vão ter mais vacinas disponíveis. É parte da solução, né? O que a suspensão das patentes ela faz é abrir um campo para que outros produtores possam atuar. Porque hoje o que a gente vê é que existe capacidade, mas produtores que nem sequer iniciam projetos, nem sequer iniciam investimentos, porque temem infringir alguma patente e sofrer algum processo judicial de uma grande empresa, então nem começam a atuar, né? E a suspensão ela cria essa segurança, esse espaço maior para que outros produtores possam ampliar a produção. E essa ideia de que só existe capacidade de produzir vacinas de qualidade em países da Europa e dos Estados Unidos, ela também não é uma realidade, porque na própria lista da Organização Mundial de Saúde, onde tem 158 vacinas que são pré-qualificadas, né, e cada pela Organização Mundial de Saúde significa o mais alto padrão de qualificação internacional, dessa lista de 158 vacinas, 72 são vacinas produzidas em países em desenvolvimento, ou seja, 45% das vacinas com o melhor nível de qualificação hoje no mundo vem de países em desenvolvimento. Então, de fato, existe uma capacidade de produção muito grande que não está sendo aproveitada para a Covid-19. Né? Existe esse bloqueio que os direitos de propriedade intelectual criam e que inibe uma série de produtores que têm qualidade e que têm capacidade de expandir a produção. Inclusive, alguns têm se oferecido e não têm encontrado espaço. Né? Tem produtores no Canadá, no Paquistão, em Bangladesh, que já anunciaram que teriam capacidade de produzir algumas dessas vacinas tão importantes e não estão encontrando possibilidade de fazer isso acontecer. E também o ponto de que essa é uma proposta inviável de ser aprovada, não nos parece que é tão inviável assim, porque hoje já 2/3 dos países da Organização Mundial do Comércio estão apoiando essa proposta de suspensão das patentes. Né? São 58 países que patrocinam a ideia e mais de 100 países que já falaram publicamente que são a favor. Então, na verdade, uma minoria de países e, por coincidência, esses países que são contra são justamente esses países que estão acumulando vacinas, como o Canadá, que já foi mencionado aqui. Então, são países que já garantiram, de certa forma, para si uma grande quantidade de vacinas e estão bloqueando essa ideia, que pode ser uma ideia que vai resolver parte do problema para os países que ainda estão com dificuldade, que não estão conseguindo comprar nenhuma vacina. Então, a gente está tentando realmente dialogar com esses países que são contra, para que eles parem de bloquear essa proposta. Eu só gostaria de fazer um pequeno comentário. Peraí, deixa só a Lígia, então, primeiro, depois do Dr. Cláudio, por questão de ordem. Claro, fique à vontade. Claro. É rápido. Lígia, por favor. A Organização Mundial do Comércio, obrigada. A Organização Mundial do Comércio, ela trabalha sobre consenso, que foi por isso que eu tentei trazer a terceira solução, que foi trazê-la pela diretora-geral, porque se sabe que por consenso não se vai obter um acordo para essa liberação das patentes. E por outro lado, seria muito importante que fosse utilizada a capacidade que eventualmente estivesse ociosa a nível global. Então, através de transferências de tecnologia, aumentar o número de transferências de tecnologia a valores que sejam possíveis ou para evitar-se uma quebra de patente, seria uma solução de meio termo e que com isso você conseguiria um consenso que é tão importante dentro da Organização Mundial do Comércio. De nada adianta você ter maioria na OMC, a base da OMC, que é o diferencial de todas as outras organizações internacionais que existem, como por exemplo ONU, FMI, o Banco Mundial, é exatamente o consenso, que é extremamente importante. Entretanto, porque se eu tiver um país minúsculo que for contra, a gente não faz o acordo. Então, isso é muito, muito importante dentro da OMC. Por outro lado, você obter o consenso é realmente algo muito difícil, mas quando obtido, sem dúvida, em princípio, ele deve permanecer. Então, era só esse comentário que eu queria dizer. Perfeito. Doutor Cláudio, por favor. Tá. Eu queria fazer alguns comentários. Bom, em relação à OMC, nós já tivemos, acho que, tempos de consenso mais fácil, na medida que os atores também se portavam de forma diferente, que tinham um papel proeminente. Assim foi aprovado o acordo TRIPS, que abria exceções para a área de saúde. Mas eu queria comentar outra questão em relação às patentes, quer dizer, qual o sentido das patentes para o produtor? A patente, a proteção, ela dá o monopólio da utilização daquele conhecimento durante o período. Monopólio significa que não pode ter concorrência.
O sentido é que ele pode recuperar o recurso investido e ter o seu lucro, não é ilegal nem antiético ter lucro, na medida que ele tem o monopólio do fornecimento do produto derivado daquele conhecimento, daquela propriedade intelectual. No entanto, na crise que nós estamos vivendo hoje, quem quer que venda vacinas qualificadas vai vender todas. Nós temos uma avidez do mercado de vacinas que durará algum tempo. Então, a proteção patentária colocada hoje, ela gera a expectativa de lucro futuro. Quer dizer, que depois de passar desta crise, a empresa detentora da propriedade intelectual continuará lucrando, tendo este monopólio. Só que o momento é de salvar vidas de uma boa parte da humanidade, é de recuperar a atividade econômica, também salvando as vidas de quem está perdendo emprego, de quem está morrendo de fome, e isso acontecendo inclusive no Brasil. Então, faz muito pouco sentido garantir um monopólio no momento em que não há concorrência pelo fornecimento. Ao contrário, quem quer que venda vai vender tudo. E pelos valores que vêm sendo praticados, à exceção de empresas que trabalham de uma forma diferente, pela avidez que existe hoje pela aquisição de vacinas e pelos preços que estão sendo praticados, é muito provável que o chamado retorno de investimento para aquilo que foi aplicado no desenvolvimento das tecnologias em vacinas, que este retorno acontecerá antes mesmo do final deste ano, porque são bilhões e bilhões de dólares que estão sendo investidos e gastos na compra de vacinas. Doutor Cláudio, mas para se fazer vacina tem que ter matéria-prima, que é o IFA. O Brasil não produz o IFA ainda. O Instituto Butantan está terminando uma fábrica, está em andamento essa fábrica, na verdade, ainda vai demorar um pouquinho, para produzir o IFA aqui. Por que o Brasil não produz o IFA? Lembrando que nós já produzimos em outras épocas e para algumas vacinas também. Por que deixou de ser atraente produzir o IFA aqui no país? Não, nunca deixou de ser atraente. O Brasil fez uma opção, desde que ele optou por um governo neoliberal, isso ainda na eleição de Collor de Mello, em que abriu mão de ter uma política industrial. Com isso, indústrias de fármacos que produziam ingredientes farmacêuticos ativos em uma quantidade razoável para pelo menos 50% da produção nacional de medicamentos, foram falindo ou fechando ou se retirando do país. E com isso nós ficamos com uma dependência quase total da importação de insumos. Quando nós falamos do na verdade é nele que está contida a inovação. Hoje nós detemos capacidade para alguns desses ingredientes. O Butantan detém a capacidade para uma vacina muito semelhante à Coronavac, que é a vacina de gripe, e em alguns meses ele terá plena capacidade de produzir o IFA. E Biomanguinhos também já negociou os direitos de produção do insumo farmacêutico ativo da Covishield. Em alguns meses terá sua fábrica em plena condição de produção também. A grande questão é que as vacinas que trazem mais inovação tecnológica hoje são produzidas exclusivamente pelas suas fábricas originais e outros países não têm nem o direito, no caso pela propriedade intelectual, e nem a capacidade tecnológica. Nós precisaríamos, na verdade, de um plano global de disseminação de capacidade tecnológica para que a possibilidade de produzir as vacinas com novas tecnologias fosse incorporada e capilarizada. Antes da gente encerrar essa nossa primeira parte do programa, eu vou chamar outro convidado aqui, que é o colunista do Band News TV, Jamil Chad, que vive em Genebra e diariamente acompanha as notícias tanto da ONU quanto da Organização Mundial da Saúde. Ele acompanha todas as entrevistas coletivas da OMS. Eu pedi a ele que gravasse um vídeo para a gente poder apresentar aqui no Capital Natural sobre as últimas ações da OMS e o que a Organização Mundial da Saúde tem dito sobre esses temas abordados aqui no programa. Vamos conferir. As vacinas nem mesmo estavam prontas ou testadas e já nos bastidores da diplomacia internacional um amplo debate começou, isso já no ano passado. Como seriam distribuídas
essas eventuais vacinas e, acima de tudo, quem manteria a propriedade intelectual sobre essa inovação que tiraria o mundo dessa crise profunda em que se encontra. O debate era justamente para evitar um erro histórico, um erro, no caso, do combate contra a AIDS. Alguns países africanos e mesmo especialistas aqui na Europa indicam que a demora em fazer o tratamento contra a AIDS chegar aos países mais pobres acabou atrasando o combate ao HIV na África em uma década inteira. Nesta década, 9 milhões de pessoas morreram. Claro, nem todos teriam sido salvos, mas obviamente uma parte dessas pessoas poderiam ter tido acesso a remédios que eventualmente poderiam ter salvo suas vidas. A OMS e uma parte da comunidade internacional estava determinada a impedir que isso fosse repetido. Por isso, um mecanismo foi criado para garantir a distribuição das vacinas, a COVAX. O problema é que, por meses, a entidade não conseguiu nem dinheiro e nem o compromisso das empresas farmacêuticas de que essas vacinas chegariam. O resultado disso é que, quando a vacinação começou, ficou claro, mais uma vez no mundo, a disparidade social profunda que existe. De um lado, países ricos avançando na vacinação, enquanto outros, dezenas de outros, ainda sem qualquer tipo de acesso às doses. Hoje, a situação começa a melhorar, mas ainda a disparidade é muito profunda. E é nisso que hoje a OMS se queixa e insiste que isso precisa mudar. Por quê? Porque nós já estamos vendo países como Estados Unidos, Reino Unido e alguns aqui na Europa indicando que até meados do ano, todos, inclusive jovens, inclusive as pessoas que não estariam nos grupos de risco, já estariam vacinadas. Enquanto isso, em vários países pelo mundo, não há vacinas nem para idosos e nem para os profissionais de saúde. A OMS chamou isso de escândalo moral da nossa era, quando você tem uma situação em que apenas alguns países podem garantir a vacinação a todos os seus cidadãos. É verdade, isso não é novo na história da humanidade, a tecnologia não chegou para todos ao mesmo tempo. Vai lembrar, a internet ainda não é uma realidade para metade da população mundial, enquanto ela é plena, absoluta, por exemplo, aqui na Europa, com mais de 97, 98% de penetração. Ou seja, mais uma vez você vê na história das vacinas, a história, basicamente, que permeia os últimos séculos da disparidade entre as regiões do planeta. A expectativa é de que, pelo menos nesse caso, haverá uma redução dessa disparidade. Não serão anos, mas talvez meses entre a vacinação em um local e em outro. O perigo, segundo a OMS, é que enquanto essa vacina não chegar para todos, ou pelo menos para uma grande maioria das populações vulneráveis, sempre haverá o risco de novas mutações. E novas mutações, eventualmente, vão anular o efeito daquelas primeiras vacinas. Obrigado, Jamil, nosso colunista em Genebra. Eu agradeço também aos nossos convidados de hoje. Essa conversa vai continuar na próxima semana. Nós vamos falar bastante sobre vacinação, sobre as organizações no centro do debate, também sobre fake news e sobre líderes negacionistas que podem atrapalhar o pacto da vacinação. O Capital Natural fica por aqui de hoje. Tem uma ótima semana pela frente. Nossos convidados voltarão a conversar comigo na próxima semana. Agradeço por hora a todos eles pela participação aqui por hoje. Boa semana, cuide-se e até a próxima.